O mercado de capitais, na verdade, funciona como uma via de mão dupla. De um lado, você tem as empresas que estão captando recursos por meio da emissão de títulos e de ações, e na outra ponta, os investidores que buscam retornos por meio da compra dos ativos e se tornam, quando eles compram esses ativos, sócios ou credores das empresas. Em nosso episódio anterior, apresentamos o mercado financeiro de forma geral, como funciona, seus agentes, os riscos e benefícios, e agora vamos falar especificamente sobre o mercado de capitais, que é o nicho do mercado financeiro onde a Vert atua. Vamos entender como ele funciona, sua relevância econômica e como a nossa empresa se destaca nesse ambiente. Nosso podcast interno, que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. Nós já sabemos que o mercado de capitais é um dos segmentos do mercado financeiro. Mas afinal, o que isso significa exatamente e qual é a sua função? Bem, em termos simples, ele é um ambiente onde são negociados diversos ativos financeiros, como ações, títulos e debêntures. Essas negociações acontecem entre empresas, investidores e o governo, por meio das bolsas de valores e outras instituições intermediárias. O mercado de capitais, na verdade, funciona como uma via de mão dupla. De um lado, você tem as empresas que estão captando recursos por meio da emissão de títulos e de ações, e na outra ponta, os investidores que buscam retornos por meio da compra dos ativos e se tornam, quando eles compram esses ativos, sócios ou credores das empresas. As securitizadoras desempenham um papel importante nesse mercado, atuando como intermediárias na transformação de dívidas em títulos negociáveis. Elas ajudam as empresas a obter financiamento e os investidores a diversificar seus investimentos, contribuindo assim para o funcionamento eficiente deste mercado. Mas afinal, como ocorrem essas negociações? Resumindo, o mercado de capitais é um mecanismo financeiro que movimenta recursos de longo prazo para diversos setores da economia, incluindo agronegócio, comércio, serviços e indústria. Dentro desse mercado, existem dois segmentos essenciais: o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, empresas lançam ações ou títulos pela primeira vez, arrecadando dinheiro para os seus investimentos. Bancos também usam esse sistema para obter recursos que, posteriormente, emprestam a outras pessoas e empresas. Já o mercado secundário é onde investidores compram e vendem ações ou outros ativos entre si. Nesse caso, o dinheiro da venda não vai para a empresa, mas sim para o vendedor do ativo. É como um mercado de troca, onde as pessoas negociam investimentos entre elas. A negociação desses ativos ocorre por meio de instituições, instrumentos como bolsas de valores e plataformas de negociação. É um mercado regulado e supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, e também pelo Banco Central. Isso é super importante porque, assim, todo mundo tem transparência e segurança nas transações. E aí você facilita a interação entre demandantes e ofertantes e cria um mercado maior e mais líquido. Além de possibilitar o crescimento econômico, o mercado de capitais desempenha um papel fundamental na economia. Ele promove a eficiente alocação de recursos e, assim, investidores podem diversificar seus investimentos, escolhendo entre diferentes tipos de ativos e setores da economia. Quem são os agentes do mercado de capitais? Enquanto o mercado financeiro engloba diversos participantes do sistema financeiro e todos os tipos de transações, o mercado de capitais foca especificamente na negociação de ativos de longo prazo, incluindo os títulos de securitização. No mundo da securitização, vamos começar então com as companhias abertas e privadas, que são um dos principais agentes desse segmento.
elas são a ponta inicial do sistema, pois vão ao mercado captar recursos e originam os ativos que são posteriormente securitizados dentro de um título. Na outra ponta, os investidores adquirem os títulos no mercado e aqui a gente tem vários tipos de investidores, tanto pessoas físicas quanto investidores institucionais, como fundos de investimento. Temos também a Câmara de Compensação e de Liquidação de Títulos, que tem por finalidade intermediar as transações financeiras. Além disso, é necessário um assessor jurídico, que é o escritório de advocacia contratado para lidar com as questões legais e contratuais relacionadas às transações. E ainda não terminou, gente. Tem mais gente nesse mercado. Tem também o coordenador líder, que é uma instituição financeira responsável pela distribuição primária da oferta dos títulos e valores imobiliários. Em alguns casos, a gente também tem agências de rating, que são responsáveis por atribuir uma classificação de risco ou um rating de crédito para as emissões. A gente também tem o agente fiduciário, que representa os interesses dos investidores perante o emissor. Ele é um intermediário que zela pelo direito dos investidores. E a emissora é a empresa responsável pela emissão dos títulos no mercado de capitais. Quais os instrumentos do mercado de capitais? Hoje no Brasil a gente tem vários instrumentos de securitização. E os principais são os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, os fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, os certificados de recebíveis, que são os CRs, notas comerciais, debêntures, fundos imobiliários e o FIAGRO. Cada um desses instrumentos atende diferentes tipos de recebíveis, setor e tem algumas peculiaridades sobre tratamento tributário e alocação para os investidores. Aqui na Vert a gente tem todas as licenças, então a gente consegue trabalhar tanto com instrumentos de securitização quanto com FDICs. E isso é muito bom porque cada caso depende de quem são os investidores, qual que é o nosso público-alvo, qual que é o recebível ou os recebíveis que estão lastreando aquela operação e, dependendo do caso, a gente segue para um instrumento ou para outro. Muitas vezes essa definição até já é feita anteriormente, tanto pela empresa quanto pelo estruturador da operação. E aí a gente presta o serviço de emissão e acompanhamento desse título. Então a gente chama isso de gestão não discricionária, porque a gente segue os critérios de elegibilidade que estão na operação. Então a gente olha se aqueles recebíveis que estão sendo vendidos para a estrutura, eles são elegíveis ou não. E depois a gente concilia os pagamentos e reporta para os investidores a performance de cada uma dessas operações. Uma das coisas que a gente tem visto como bastante relevante de uns tempos para cá é a padronização. A gente via que esse mercado era muito artesanal e sempre era tratado como cada caso é um caso. E aí, no final das contas, a gente reinventava a nossa própria roda. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa frente com o objetivo de trazer mais segurança operacional, mais escala, mais transparência e, em última instância, mais liquidez para esse mercado. Então, a gente acredita que, dessa forma, a gente vai conseguir fomentar ainda mais esse mercado, que vai ser mais fomentado também pela nova regulamentação de fundos que acabou de entrar em vigor. Quais são as perspectivas deste mercado no Brasil? Quando a gente olha para o Brasil, o mercado financeiro e de capitais brasileiro, ele é muito sofisticado, né? A gente tem uma regulamentação muito segura, a gente tem um ambiente de segurança jurídica, a gente tem um mercado super transparente, com divulgações amplas do que está acontecendo em cada uma das operações, cotas diárias dos fundos, e a gente vê o Banco Central muito à frente do seu tempo, né? Então, desde a regulamentação das fintechs, com a criação de instituições financeiras, entre aspas, light, para fomentar esse mercado e criar um ambiente de maior concorrência e maior acesso a crédito, né, pelas pessoas físicas e pelas PMEs. E agora a gente vê também uma incursão muito forte no real digital, o DREX,
A gente acha que isso vai ser bem revolucionário para o mercado de capitais e para a securitização. Então, tem várias discussões acontecendo sobre tokenização e como é que a gente pode usar a Web3 a favor desse mercado, dando ainda mais transparência e segurança para as operações. E, por último, acho que tem a questão das finanças sustentáveis, é uma agenda que o Brasil também está muito avançado e que a gente acredita que vai ser cada vez mais relevante dentro do mercado de capitais no futuro. Chegamos ao final do episódio de hoje. Em nosso próximo encontro, falaremos mais profundamente sobre cada instrumento do mercado de capitais, bem como suas características, riscos e benefícios. Até a próxima!